Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o profeta Jeremias. Voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, agora no estudo do livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias é o livro que nós temos para o estudo no presente momento. Lembrando que, colocando algumas palavras iniciais, temos o livro de Jeremias, tal qual o livro de Isaías, uma palavra que Deus deu ao seu servo, no caso Jeremias, mas igual a Isaías dizemos que não existe uma ordem em tempo, a ordem cronológica, não existe uma ordem de assunto, são palavras que o Senhor foi dando e Jeremias escrevendo e está para nós hoje nesses capítulos, desde o 1 até o capítulo 52 deste livro de Jeremias. Pelo que vamos estar estudando este livro, após uma palavra introdutória, inicial, vamos estar estudando debaixo de temas. Ao deparar com um tema, vamos avançar neste tema até praticamente esgotarmos este assunto, retornando depois ao ponto de onde partimos no presente tema para reiniciar nova sequência e novo tema. Por isso, teremos saltos em capítulos, em versículos, buscando aquele assunto em todos os capítulos do livro de Jeremias e retornando para avançarmos um pouco mais, identificando um outro tema e assim seguindo por todo o livro. Até um ponto, mas a partir do capítulo 46, onde já existirá uma sequência mais lógica e definida, onde estaremos seguindo de forma mais cronológica. Lembremos que, numa sequência que pode ser tomada no estudo das Sagradas Escrituras, estudando desde Gênesis, avançando progressivamente nos livros históricos, chegamos ao final do segundo livro de Crônicas, que termina este livro já com o povo de Israel totalmente destruído, no sentido das 10 tribos, primeiramente, depois as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, estas últimas 2 com a destruição de Jerusalém e do templo de Deus, e sendo levados para cativeiro na Caldeia pela mão do rei Nabucodonosor. Este é o quadro que normalmente se depara no estudo das Sagradas Escrituras. Para acontecer todo este mal sobre uma nação, Israel, 10 tribos, depois 2 tribos, a nação de Judá, ou seja, todo o povo de Deus, o Israel daquele tempo, na verdade os profetas falaram incansavelmente, avisando, alertando, mostrando os erros do povo, propondo novas alianças, um retorno para Deus, porque o afastar-se de Deus é como afastar-se da luz, avança-se nas trevas. O afastar-se de Deus é como afastar-se da vida, vai em direção à morte. O afastar-se de Deus é como se afastar do bem e vai em direção ao mal, à destruição, ao desastre. Isso é natural, não precisa Deus estar como que no encalço de alguém para o castigo. Por si mesmo o mal vem, porque toda fonte de bem é unicamente o nosso Deus. Para isto, temos já estudado os profetas Joel, profeta Amós, Miqueias, temos estudado também Isaías, Jonas, vários profetas que no seu tempo, um pouco antes de Jeremias, já vieram alertando as 10 tribos ao norte, capital em Samaria, e a nação em Judá, capital em Jerusalém,
mas não ouviram. E sucedeu o desastre que Crônicas e os livros de Reis trazem registradas. Os desastres e a tragédia. Muito bem, mas agora Jeremias. Que tempo estamos estudando Jeremias? Jeremias está num tempo final do reinado de Judá. São os últimos 5 reis de Judá reinando ali em Jerusalém. Começando, diz a palavra de Deus, no 13º ano do rei Josias. Josias, observe que o livro de Crônicas e Reis trazem para nós, foi sucedido por seus filhos, e isso rapidamente, até o desastre final, com Zedequias, a destruição da nação. Então, um período curto, praticamente de 40 anos, que foi o período em que Jeremias esteve profetizando, como uma última palavra, um alerta final de Deus para desviar o povo do mau caminho que andavam e, consequentemente, das trevas, desastre e destruição para onde estavam se encaminhando. Então vamos estudar Jeremias e ver como que Deus falava claramente ao povo, em todos os sentidos, mas endureceram o seu coração, a sua mente, agravaram os seus ouvidos e o desastre de fato veio. Naturalmente, depois de Jeremias, teremos outros livros de profetas mais ou menos nesta época, como, por exemplo, Naum, Obadias, Abacuque, outros livros que estaremos estudando também. Mas o principal é Jeremias, porque fala para a nação de Judá, e em especial dentro da capital, em Jerusalém, e sempre Deus mandava Jeremias falar ao povo na porta da casa do Senhor. Então, já era o apelo final ali, constantemente, e na porta da casa de Deus. Muito bem, temos então este aspecto, relembrando, 10 tribos já não existem, o Israel capital em Samaria, sobra somente Judá e a tribo de Benjamim. Qual é o assunto que temos aqui? São exortações diversas da parte de Deus, também o anúncio do castigo que certamente estará acontecendo, promessa de cativeiro, certeza de uma destruição, mas em toda a correção de Deus, o propósito de Deus, na sua benignidade, é desviar o povo do erro, e aqueles que de uma forma ou de outra poderão se converter, terem oportunidade de uma restauração futura e a salvação da parte de Deus. Falando agora sobre o próprio profeta Jeremias. Jeremias, o seu nome significa Jeová é elevado. Jeremias é um sacerdote, isso significa que é da tribo de Levi, é descendente na família de Arão para ser sacerdote. Mas por que sobrou Levi? Na verdade, Levi é uma tribo que estava espalhada por todas as outras tribos de Israel. Então, muitos levitas foram destruídos na destruição das 10 tribos do norte. Mas os levitas tinham um compromisso de estarem distribuídos, vivendo em meio às outras tribos, para estarem junto do povo a ensinar-lhes as coisas de Deus. Assim, temos o caso de Jeremias, sacerdote que morava na cidade de Anatote, que é perto de Jerusalém, e é no território da tribo de Benjamim. Por que isto? Porque cada uma das tribos deveriam dar aos levitas cidades dentro da sua herança, do seu território, cidades onde os levitas iriam morar, porque os levitas não teriam um quinhão de terra em Canaã, na Palestina. Eles deveriam servir ao Senhor, mas habitariam em cidades diversas dentro das diversas tribos de Israel. E assim, uma das cidades doadas pela tribo de Benjamim
aos levitas era Anatote, onde estava morando Jeremias. Continuando um pouco mais, falando de Jeremias, mas lendo os primeiros versos que falam sobre este assunto que temos falado, os 3 primeiros versos dizem assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 11º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Esse é o período. A chamada do profeta podemos estar lendo nos versos 4 em diante até o verso 10, quando diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, fala Jeremias, que Deus lhe falou. E como Deus lhe falou? Verso 5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Façamos uma pausa. Aí temos, a partir do verso 5, Deus fala que já separou Jeremias desde o ventre de sua mãe para o constituir como profeta. Deus o elegeu, Deus trabalhou na sua vida para isso. Mas observe que ele é dado como profeta de Deus, mensageiro de Deus, não só a casa, a nação de Judá. Deus o deu como profeta das nações, porque assim como houve no tempo de Isaías, uma palavra de Deus por Isaías, de um juízo de Deus sobre todas as nações, o que foi executado pela nação e reino da Assíria, em poucas décadas depois, o Senhor de novo vai fazer outra visitação às nações, anunciando isso pela boca de Jeremias. Então não é somente Judá, a visitação de Deus seria sobre outras nações mais. Portanto, Deus o separou como mensageiro dele para as nações. Outra observação quanto ao verso 6, Jeremias dizendo ser criança. Ouve-se muito alguém dizer que Jeremias já profetizava sendo criança. Muito bem, poderia ser mesmo. Mas essa expressão que achamos algumas vezes, sou uma criança, que alguém vem a dizer, não quer dizer que seja de fato criança, mas é que aquele que assim o disse, como agora Jeremias, é diante da responsabilidade que lhe era dada, ele se achou incapaz, frágil, levar uma mensagem tão dura para o povo de Deus e para outras nações. Dizia ele: não passo de uma criança. Mas essas mesmas palavras foram usadas por Davi,
Foi usada por Salomão, mas não é porque era uma criança em idade, é que não se sentiam assim tão capazes e maduros e experientes para fazer frente à tarefa que lhes era dada. Assim também Jeremias. Mas se foi quando criança que ele começou a falar, muito bem, só que não tem data de nada. Só faço menção, uma observação, a expressão não passo de uma criança. Mas Deus lhe fala de uma forma tão forte. Não diga assim, porque onde Jeremias tivesse que ir, pelo poder e operação de Deus na vida dele, ele iria. E as palavras que tivesse que falar, certamente ele falaria. Então, não importa ser criança ou adulto, o importante é que está na mão de Deus e Deus iria usá-lo como instrumento. E a mão de Deus é que é forte para fazer operar o que tem que ser realizado. Muito bem. Verso 10 ainda comento, profeta de Deus, e de fato para trazer uma coisa bem forte, dura, que alguém diria negativa, porque Deus o constituía para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Sim, o que está ruim, Deus ia arrancar mesmo, mas dentro do propósito, para que houvesse o quê? Edificação, para que pudesse se plantar. Aquilo que ocupava árvores, vamos dizer, que ocupavam o território inutilmente sem dar frutos agradáveis ao lavrador, homens, vidas inúteis, pecadores na face da terra, seriam arrancados fora para que Deus de novo pudesse construir, para que Deus de novo pudesse plantar no lugar agora desocupado. A terra livre dos seus pecadores. Na continuação dessa palavra de Deus por Jeremias, Deus fala da sua missão através de duas visões iniciais. A primeira visão está no verso 11 e 12, quando a palavra diz: ainda veio a minha palavra do Senhor Deus, dizendo: que é o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor Deus: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Visão da vara de amendoeira, que para nós não tem significado nenhum, a não ser que Deus deu um significado. E o significado é esse, o que importa. É que Deus vela, vigia, para cumprir a sua palavra. E isso tem implicação longa, porque Deus já está falando há séculos, desde, na verdade, do deslocamento do povo de Israel no deserto. O povo transgredindo e Deus avisando para se emendarem, porque por este caminho vão parar em destruição. Então, depois de tanto Deus falar e parecer que Deus não cumpre os castigos que tinha prometido e vinha anunciando o mal que estaria vindo por causa das transgressões e desvio do povo, agora a palavra é essa: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então Deus um tempo para de anunciar, para de avisar e executa aquilo que anunciou. A segunda mensagem está numa segunda visão, quando temos nos versos 13 a 16, Deus falando desta forma, conforme lemos: e veio a mim a palavra do Senhor Deus, segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles o meu juízo por causa de toda a sua malícia,
pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Aí está, panela a ferver para a banda do norte. A visão pode trazer na imagem de cada um muitas interpretações, mas vale aquela pelo qual Deus, na verdade, a mandou. O aviso de que o mal viria da banda do norte. E lembre-se que isso também foi uma palavra que Deus falou a Israel, as 10 tribos. Do norte vem o mal. E veio a Assíria do norte, veio sobre Israel e destruiu. Agora um novo mal também do norte viria sobre a nação de Judá, por causa do desvio do povo de Deus. Em todo este processo da missão dada por Deus a Jeremias, Jeremias tinha já uma palavra na qual ele poderia se firmar, dos versos 17 a 19, que é Deus falando que seria com ele e que operaria na sua vida dando vitória. Verso 17 diz: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor Deus, para te livrar. Aí está, aquele que dizia, não passo de uma criança, mas aos olhos de Deus, porque Deus assim o faria, seria como cidade forte, como coluna de ferro, como muro de bronze. Deus fazendo, porque nele mesmo, quem era Jeremias? Ou nós mesmos, que somos nós? Se não for a mão de Deus operando na nossa vida, nada somos. Muito bem. Agora, a partir do capítulo 2, vamos estar destacando como que, numa orientação de estudo, as mensagens trazidas por Jeremias. Vamos tomar então o título de mensagens. E não são poucas, são muitas palavras de Deus trazidas para aquele povo. Na verdade, muitas delas repetidas. Deus fala uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, mesmo no livro de Jeremias. E vamos passar por algumas e não todas as palavras que Deus deu a Jeremias e que ele trouxe a Israel, porque algumas são repetitivas. Mas vamos seguir este pensamento. Mensagens. O que é que Deus falava por Jeremias ao seu povo? Iniciando no capítulo 2, temos Deus anunciando, fazendo ver ao povo de Judá a sua grande infidelidade. E Deus fala da sua obra sobre o povo, obra de bem, de justiça, enquanto da parte deles a ingratidão, a infidelidade. Assim, nos primeiros versos, podemos ler: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Deus, com todo o cuidado com o povo,
um povo que não era nada de especial entre outras nações, que era Israel, um povo em cativeiro, e Deus o visitou, e Deus o abençoou, e Deus o enriqueceu. Mas quando estavam fartos, quando estavam bem posicionados e com fartura, pronto, esqueceram-se de Deus. Verso 6, no princípio diz: não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Verso 8, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Terrível, injustiça, esqueceram-se de Deus. E mais à frente, no verso 8, os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Conclusão, o verso 9, quando Deus diz de uma forma bem firme: portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Deus entrará numa contenda com a nação de Judá pela sua infidelidade. Ainda temos no verso 10 em diante, Deus fala assim, lendo até o verso 13, Deus faz uma comparação: porquanto passai as ilhas de Quintim, e vede, e enviai a Quedar, atentai bem e vede, sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Que povo deixou seu Deus? Ainda que não era Deus, conforme vimos em Isaías, obra das mãos de artífices, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Tem olhos, não veem, tem boca, não falam, tem mãos, mas não agem, não fazem bem nem mal. Tudo isso lá em Isaías Deus falou. Até os filisteus, que tiveram o seu deus Dagon decepado, decapitado e lançado no chão, na presença da arca do Deus de Israel, os filisteus não largaram Dagon, mas Israel deixou o verdadeiro Deus. Que coisa absurda, que ridículo! Céus, horrorizai-vos. Imagina os anjos olhando a Deus na grandeza do seu poder, santidade e amor, e olhando para Israel aqui embaixo, loucamente infiel. Que se dizer? É isto. Verso 19 desse capítulo diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová, o Senhor Jeová dos exércitos. Que absurdo! E observem que já dissemos no princípio, afastou-se do bem, o que vai encontrar? O mal. Ou como o Senhor Jesus disse, se a casa ficar vazia, aquele que dantes foi expulso da casa, o mal que existia em nós, se deixarmos o Senhor, Ele voltará trazendo outros 7. E assim o estado do homem será pior do que no princípio. Mas essa palavra é clara. Vê e que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus. É um absurdo, é uma loucura. Verso 26 a 29, ainda Deus diz: como fica confundido o ladrão quando o apanham,
Assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem ao pau: Tu és meu pai, e à pedra: Tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor Deus. O povo adorando, clamando ao pau e à pedra, esquecendo do verdadeiro Deus, que com sinais e maravilhas operou na terra do Egito, no deserto e depois mesmo na terra de Canaã, na Palestina. Apesar dessa situação caótica em que o povo está, coisa tremenda, nós vemos ainda da parte de Deus uma proposta inicial de reconciliação. Lembremos que já estudamos Oséias, e o capítulo 1 de Oséias, o capítulo 2 mostra de uma forma figurada a gravidade da transgressão do povo. Deus comparou a Israel, a nação, no caso Israel, as 10 tribos, como a uma prostituta que se desviou do seu marido. É a criatura se desviando do seu Deus, daquele que o gerou. Assim agora também Judá. Mas como lá Deus propôs uma reconciliação, aqui também Deus propõe uma reconciliação. Os versos primeiro do capítulo 3. Vejamos o primeiro verso. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor Deus. Observe a comparação para entendermos. Coisa tremenda. Deus fez uma comparação. Qual é o homem que depois de despedir a mulher que foi infiel e que ela foi e ficou com outros, vai atrás dela e fala: volta para mim? Não é uma vergonha? Não é um vexame? Sim, é uma vergonha, coisa horrível. Mas Deus fala: ainda assim, volta para mim. Observe um aspecto do casamento como é sério, para nós entendermos que aos olhos de Deus esse negócio de divórcio não existe. A palavra que temos em Coríntios 7 é: não se separar. Se está separado, procure reconciliar. Se não dá para reconciliar, fique só. Quem é que pode suportar essa palavra nos dias de hoje? Quando muitos estão pregando contrário à palavra de Deus e um modelo no próprio Deus, desse vexame. Se para um homem carnal é vexame voltar e buscar a esposa de volta, quanto mais para um todo-poderoso, o Santo de Israel, ir atrás de um povo, de uma alma que se afastou dele em transgressão, em imundícia, em abominações. Entretanto, observe a misericórdia, a longanimidade de Deus. Volta para mim, ainda assim, volta para mim. Continuando, a palavra segue no verso 14 e 15. Deus, nesta proposta de reconciliação, diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Deus falando que se o povo se converter, aí terão líderes de fato inclinados para Deus e para dirigir o povo para o seu Senhor, o seu Deus. Lembremos nos modelos. O povo
antigamente pediu para si um rei em soberba, em desprezo de Samuel, profeta e juiz, Deus lhe deu um líder, Saul, mas era um líder ao modelo deles. Que desastre foi, que vergonha. Mas depois Deus diz, agora vou dar um rei segundo o meu coração. Aí sim, observe quanta bênção, promessas, benefícios eternos. Assim também cada um de nós, se de fato estivermos convertidos ao Senhor, Deus vai providenciar liderança, direção precisa que encaminhe o povo a Ele, Deus e Senhor das nossas almas, o supremo bem, a vida eterna. Continuando, capítulo 4, verso 1 e 2, em resumo de outras palavras mais que certamente Deus vinha falando contra a Israel, mostrando a sua infidelidade e propondo reconciliação, Deus diz, verso 1 do capítulo 4, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor Deus na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Se voltar de fato para o Senhor, será uma bênção para até mesmo as outras nações, as outras gentes. Mas afastando de Deus é um escândalo, uma vergonha, pedra de tropeço. Assim, no capítulo 4 mesmo, verso 19 e versos seguintes, o próprio Espírito de Deus em Jeremias entra num processo de lamentação. A gente ouve falar de Jeremias chorão. Na verdade, era o Espírito de Deus que constrangia a Jeremias a lamentar por tudo aquilo que ele via de desvios, de obstinação e depois, naturalmente, o castigo, a consequência de todo o mal. Verso 19 do capítulo 4 diz assim, palavras na boca de Jeremias, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num só momento. Até quando verei a bandeira? Repetindo, até quando verei a bandeira? E ouvirei a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não entendidos, sábios são para mal fazer, mas para bem fazer, nada sabem. Então observe que em espírito, ou tomado pelo Espírito de Deus, Jeremias já está lamentando, como que ouvindo e vendo, ouvindo as buzinas de guerra tocando, o alarido da guerra e vendo a destruição do povo de Deus. Povo louco, afastar-se de Deus. Continua a palavra ainda nessa lamentação, no capítulo 6, verso 13 e 14, quando se diz ainda, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Lamentação, povo desviado, o castigo se aproximando, Deus alertando por muitos profetas, mas entretanto, quantos estão
curando o povo com palavras mentirosas. Não, está tudo bem, não tem importância, não tem nada de mal, está tudo certo. Paz, paz. Seria talvez na linguagem de hoje, né? Prosperidade, avivamento. Enquanto a palavra inicial é conversão. Palavra inicial e constante na nossa vida. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus. Naquele tempo também muitas palavras mentirosas, dizendo que não tem importância, não tem nada a ver, está tudo bem, tudo certo, Deus é bom pai, e vai por aí afora, e nós estamos vendo a assolação na humanidade, e quem está alertando da transgressão do povo? Por se multiplicar a iniquidade, o amor também esfria. Versos 16 até o 19 desse mesmo capítulo 6, diz também a palavra: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele, ou andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias, vigias, sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Verso 18, portanto, diz Deus, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O que fazer? O profeta está vendo. O profeta está ouvindo já, pelo Espírito de Deus, o barulho da guerra, avisando, e o povo, não veremos, não escutaremos, não andaremos por outro caminho. Então, Deus já avisa, ouve tu, ó terra, trarei um mal sobre este povo. Muito bem, capítulo 7, o povo estava, observe, nação de Judá, na aparência do dia a dia, parece tudo normal, povo religioso, porque tinham em Jerusalém a cidade de Deus, o templo, casa da morada de Deus, e se fiavam nisso. Que diziam eles? Ou qual é a palavra de Deus para eles que tinham esse pensamento? Versos primeiros do capítulo 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor Deus, dizendo, ponte à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor Deus, templo do Senhor Deus é este. Então, frequentando a casa de Deus, casa de Deus? É, casa de Deus. Então não vai acontecer nada de mal aqui. Cidade de Deus, casa de Deus, não vai acontecer nada. Por isso, segue a palavra no verso 5, Deus dizendo, mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Mas diz ainda o Senhor, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Aí Deus fala claro, verso 9, furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal,
E andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres? Podemos fazer todas essas abominações? Entenda o que Deus está dizendo. Casa de Deus, vai acontecer nada para nós estamos na casa de Deus. Jerusalém, cidade de Deus. E Deus fala: vocês fazem tudo que é errado, depois vêm comparecer diante de mim, aqui, na minha casa, na minha cidade? Verso ainda 11, Deus pergunta: é, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Compare isso aí com aquele tempo de Jesus, que o povo tinha comércio na casa de Deus. E Jesus, entrando ali, fez aquela forma com que agiu. Fez como que chicotes, esteve derribando a mesa dos cambistas, esteve repreendendo, desfazendo tudo e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a tendes convertido em uma casa de salteadores. É a ideia de lucro nas coisas de Deus, a ideia de ter vantagem das coisas de Deus. Cuidado. E a palavra do Senhor continua mais à frente, verso 12: mas ide agora, diz Deus, ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Continuo a ler. Agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Paremos. O que é Siló? Vamos lembrar. Quando o povo de Israel veio do deserto, entrou na terra prometida, tempo em que estavam com a tenda, santuário de Deus em material que se desmontava e tornava a montar conforme o progresso da caminhada, houve um tempo em que o santuário de Deus ficou levantado e, de certa forma, estabilizado na cidade de Siló. Pelo que todo Israel, quando vinha para servir a Deus, ia para a cidade de Siló. Lá estava o santuário construído no tempo de Moisés. Ali estavam todos os móveis da casa do Senhor. Ali estava o sacerdote Eli, que ministrava diante do povo. Só que estava ali também sacerdotes Ofni e Finéias, que faziam da casa de Deus uma bagunça, e do ritual ou do cerimonial do templo uma bagunça, pelo que o povo foi deixando a casa de Deus pelos escândalos, pelo mau exemplo dos sacerdotes, filhos de Eli. Foi quando Deus levantou a Samuel e disse: farei uma coisa que vai retinir os ouvidos de quem ouvir. Vou destruir o meu santuário, vou destruir a cidade. E aconteceu. Foi quando Ofni e Finéias foram mortos, Eli, o sacerdote, morreu, e a arca de Deus foi levada como troféu de guerra para a terra dos filisteus. E o povo ficou sem adorar a Deus, sem cultuar a Deus, porque não tinha santuário, muitos e muitos anos, até que Davi levou a arca de Deus para Jerusalém e retornou à atividade do culto e da santa convocação, santa congregação, reunião santa para adorarem a Deus. Olha o desastre.
Agora, o que Deus está dizendo para Jerusalém? Vai destruir aquela cidade como destruiu Siló. Vai destruir o templo como destruiu o santuário, tabernáculo, no tempo de Samuel também. Aí está a palavra de Deus. Precisa a palavra mais clara do que essa? A palavra do Senhor foi clara, taxativa daquilo que ele estaria certamente fazendo. Por que isso? Continuando aqui mesmo no capítulo 7, verso 17, Deus diz assim: não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Isso. E oferece libações, ofertas, a outros deuses para me provocarem a ira. Paremos um pouco. Deus expressa o tipo de idolatria que estava ali mesmo, em Judá. Não vês tu que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Qual era o culto na cidade de Judá? Qual era o culto nas ruas de Jerusalém? Deus está censurando? Qual é? A idolatria à rainha dos céus. Vocês já ouviram falar isso por aí? Existe isso entre nós? Ou isso não acabou? Acabou ou existe? Ainda existe. Até hoje, esse espírito de idolatria à rainha dos céus, esquecendo que nos céus não há macho nem fêmea, e um só é o Rei e Senhor e Deus nos céus. Então observe como o povo cristão no mundo, que tem uma maioria em uma certa religião, continua na mesma idolatria que Deus censurava pelo profeta Isaías e agora de novo pelo profeta Jeremias. Culto à rainha dos céus. E observem a semelhança, o espírito de idolatria é o mesmo. Houve isso no passado tão antigo, há isso hoje na nossa cidade, nas cidades vizinhas, no nosso país e muitos outros países chamados cristãos, a idolatria à rainha dos céus. Muito bem, que é a mesma idolatria que temos em Atos dos Apóstolos. Aquela palavra que temos quando Paulo está estando um perigo tremendo, porque se levantaram os ourives, os construtores dos artefatos para a idolatria, dizendo que o comércio da idolatria estava em decadência, porque tinha quem pregasse que não eram deuses que eram feitos por mãos de homens. E foi quando, na grande confusão que se criou em Éfeso, a multidão, toda a população de Éfeso, batendo numa só voz e gritando: grande a Diana dos Efésios, rainha dos céus, cuja imagem desceu de Júpiter. É a mesma idolatria. Uma imagem que diziam que veio de Júpiter, absurdo, cultuada em Éfeso como rainha dos céus. E agora temos imagens também que vêm de um fundo de rio poluído, ou vem de um canto qualquer, ou vem de plástico, isopor, ou gesso de uma fábrica qualquer, e dizem que é a rainha dos céus, e diante daquilo se prostra. É a mesma idolatria, a mesma idolatria. Mas que isso? São milhões devotos a isso, mas é idolatria. E quando veio o dilúvio, por acaso foram milhões que estavam enchendo a arca de Noé? Ou foram milhões que estavam fora, sendo afogados no castigo de Deus? Por acaso, quando veio a destruição de Sodoma e Gomorra, foram milhares de cidadãos que saíram da cidade para serem salvos? Ou foram milhares que morreram em Sodoma e Gomorra e só Ló saiu? Então observem bem, continua a mesma coisa. O Senhor continua dizendo: a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que entram
por esta porta, por este caminho, enquanto que para a perdição a porta é larga e muitos são os que entram por ela. É a mesma história. Pelo que observem que a mensagem que nós estamos vendo desde os profetas, outros que já estudamos, e Jeremias, é uma palavra atual, não é Velho Testamento, não é Antigo Testamento, não é palavra passada, obsoleta nem antiga. É real, para todo o tempo, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Porque o povo é da mesma massa, sempre, em qualquer geração. Continuando, nesse aspecto ainda temos, nós já vimos lá no capítulo 2, verso 28, a palavra do Senhor que destacou essa forma de idolatria multiplicada, quando no verso 28 disse que os deuses de Judá são tão numerosos como as suas cidades. Mas agora está mais numeroso que isso, porque nós temos deuses para cada bairro e às vezes até para cada rua. Há uma fartura de ídolos ou objetos de culto, e não unicamente a Deus, como Jesus diz: ao Senhor teu Deus servirás, e tão somente a Ele adorarás. Continua. Muitos na idolatria e acham que não estão. Muito bem. Em consequência desses males, da infidelidade, do desvio de Deus, das injustiças e dessa idolatria tão multiplicada e tão louca, certamente virá a condenação de Deus. Só que antes, vamos estar atentos a uma palavra que temos no capítulo ainda 10, versos 1 a 5, Jeremias falando também da idolatria. Ouvi a palavra do Senhor Deus, ou a palavra que o Senhor Deus vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, eles cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Lembre-se que Isaías, quando falava da idolatria, e por muitos trechos, Isaías falou claramente da loucura da idolatria, despropósito de quem faz um ídolo diante dele se inclina. Hoje não precisa nem fazer, a gente compra barato, tem até saldão disso por aí, pode comprar de dúzias, coisa absurda. Mas também, assim como lá em Isaías apresentava a idolatria e o ridículo dela e a inutilidade, depois também Isaías exaltava a Deus, reconhecendo, declarando: não, o Senhor é magnífico. Eles não são nada, mas o Senhor é magnífico. Temos nos versos 6 e 7 uma expressão semelhante a esta, quando diz Jeremias a respeito de Deus: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Agora, quanto ao povo, verso 8, mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos, ensino de vaidades é o madeiro, ou a escultura de gesso, ou de plástico, ou de isopor, material que hoje se usa tão barato, a que descer o nível da idolatria. Atentem bem, é Deus falando pela boca de Jeremias. O que mais poderíamos estar lendo? Verso 10 e 11, encontramos:
Mas o Senhor Deus é verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, diz Deus por Jeremias: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Pronto. E ainda nesse capítulo, naturalmente, existem outras palavras do juízo de Deus, mostrando a inutilidade dos ídolos, a grandeza de Deus. Mas vamos em frente. Dentro do nosso estudo, continuando e voltando um pouco ao capítulo 7, depois de apresentar esse aspecto da idolatria, ainda que teríamos outros versos, mas poderíamos estar citando em outros capítulos, mas no capítulo 7, verso 30 a 34, em consequência de tantos absurdos, o juízo de Deus também é anunciado. Agora, lembre-se de Joel, o que Deus sempre falava, que viria um mal sobre toda a terra. E agora, este mal já passou no tempo das 10 tribos de Israel, e agora de novo, outro juízo de Deus no tempo de Jeremias. Precisamos fazer uma observação que o povo de Deus é um só, e o seu nome é Israel. O povo desviado é que se dividiu em dois, Judá e Israel. Mas lembre-se que de vez em quando Deus fala não de Judá, ainda que Israel não exista, Deus fala daquele povo em Jerusalém e em Judá como sendo Israel, porque o povo de Deus é Israel e Judá é apenas uma das tribos do povo de Deus. Então, quando fala Israel aqui, fala do povo de Deus, e não se detendo somente na expressão das 10 tribos que existiram em um tempo e que indevidamente se fizeram nação de Israel, quando na verdade o povo de Deus não é para ser dividido, porque é um só, e sempre o será um só, porque são aqueles que são fiéis a Deus. Então, capítulo 7, verso 30 a 34, o que Deus disse aqui se confirma numa palavra muito forte. Deus já falou que vai destruir Jerusalém e o templo, como fez a Siló. Mas olhem essas palavras do verso 30 em diante. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos olhos do Senhor, diz o Senhor Deus. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Aí está o que Deus está dizendo. O que Deus vai fazer? Destruição total. Tofete, vale do filho de Inom. Que é isto? Simplesmente que ali mesmo em Jerusalém, em um lugar de Jerusalém, tinha um vale que eles consagraram a idolatria, a Baal, a Moloque, e onde eles imolavam os próprios filhos e filhas no culto idolátrico. Então, naquele lugar que eles falavam que é sagrado, lugar do culto a essa idolatria, Deus iria fazer ali ser um lugar de destruição, e os cadáveres seriam lançados ali para os animais e as aves. E ninguém iria impedir isto. Ou seja, observem, Deus ia fazer
que os idólatras fossem prostrados e estivessem apodrecendo diante dos seus próprios ídolos, a quem serviram e de quem estariam na ocasião pedindo: livra-nos. Mas que podem os ídolos fazer? Continuando, capítulo 17. Deus fala que sonda os corações. Deus conhece a vida de cada um. A tendência nossa é nos justificarmos sempre. Deus fala, mas a gente gosta de uma palavra enganadora de algum falso profeta, conforme já vimos. Paz. Não tem importância, não tem nada a ver. Mas nosso coração também é tendente ao erro. Por isso temos as palavras do capítulo 17. Vamos ler algumas palavras. Verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Isaías dizia: ai dos que descem para buscar socorro na terra do Egito, confiados em Faraó e no poder do seu exército. Continua a mensagem, mais um pouco, verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Paremos aí. Observe que nós temos essa palavra no Salmo 1, por exemplo. Temos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou aquele que confia no Senhor, que busca o abrigo, proteção de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Não temerá peste, não temerá seta que voe de noite. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua, mas ele não será atingido. Então Deus está sondando o coração de todos e vendo quem verdadeiramente está esperando no Senhor e confiado ou estribado no Senhor. Agora cuidado, diz o verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Por isso que tem aquela palavra de Paulo, que sondava o seu coração, examinava a si mesmo, não via nada errado, irrepreensível. Mas mesmo assim, diz Paulo, usando eu as palavras minhas, quem vai me julgar é o Senhor. Se é o Senhor que vai me julgar, prossigo para o alvo. A soberana vocação é em Cristo Jesus. Então, irmãos, é a palavra também de Apocalipse: aquele que está puro, purifique-se mais ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Onde é o limite de Deus para sermos aprovados? Continuando, verso 10, Deus responde: eu, o Senhor Deus, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É a palavra do Senhor. Deus está sondando. Seus olhos percorrem por todos os moradores da terra, analisando cada um deles. E a palavra lá, também em Hebreus, fala que é diante dele que devemos comparecer. Diante dele, que na verdade sonda o nosso ser e cuja palavra ou olhos são como a espada de 2 fios, que faz separação entre tudo, até mesmo do pensamento e a intenção do coração. Deus conhece tudo do nosso viver. Continuando a palavra um pouco mais, falando do juízo de Deus, o que Deus está planejando fazer, qual é então a sua atuação nesse quadro da nação de Judá, seu povo Israel. Capítulo 24, Deus fala a Jeremias
de uma forma figurada, de forma que se possa entender, mas está já declarado que Deus vai fazer. Verso 1 diz, capítulo 24: Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor Deus. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Verso 2: 1 cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. 3: E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer, de maus que são. Façamos uma interrupção, uma pausa por enquanto. O que é que Deus está mostrando a Jeremias? Cesto de figos. 2 cestos de figos. Um cesto com figos bons e outros com figos maus. Que época? Observem que esse capítulo já está falando em um tempo em que Nabucodonosor já estava afligindo o povo de Judá. Lembre-se que Nabucodonosor já veio uma vez, constituiu um rei no lugar do que existia e foi embora. Volta de novo e agora leva de novo o rei, que no caso é Joaquim, e aqui é chamado com outro nome, como o nome de Jeconias. Observa a variedade de nomes que o mesmo rei tem. Muito bem. E tinha levado já 10.000 artífices, 10.000 hábeis em algum tipo de profissão. Veio e levou cativo, não destruiu nada. E observe que a mensagem para Jeremias explicando o que estava acontecendo: figos, bons e maus. Esse povo que foi em cativeiro deve ser uns figos ruins, né? Foi embora para cativeiro. Pode ser que muitos que foram para o cativeiro foram chorando. Ah, Senhor, por quê? Por que eu? Por que nós? Que fiz eu? E a interpretação vem depois. Leiamos versos 4 e 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Verso 6: Porei os meus olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Ah, foram para o cativeiro, foram chorando, tristes, mas Deus está falando que foi para o bem deles. Deus ia fazer uma obra que seria no final conversão, conhecer a Deus em verdade. Aí a gente vai entender que daí se levanta Daniel, Ezequiel, Ananias, Azarias, Misael, Zorobabel. Quantos homens preciosos aos olhos de Deus depois, com testemunhos maravilhosos. Onde que eles estavam? Cativeiro. Enquanto os que ficaram em Jerusalém podiam estar até falando assim: uf, que alívio. Acho que Deus gostou de nós e por isso nos poupou. Mas lembre que Deus está falando: vocês estão na minha casa, mas ao mesmo tempo estão cometendo iniquidade. É esta casa causa de malfeitores? Assim Deus agora dá a explicação sobre o outro cesto. Verso 8: E como aos figos maus que se não pode comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor Deus, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém que ficou, de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra,
uma vergonha e provérbio, um escárnio, uma zombaria e uma maldição em todos os lugares para onde os lancei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Aí está, irmãos. Deus está falando forte e claro. Então os que ficaram em Jerusalém, às vezes até se consolaram e se firmaram mais nas suas ações impróprias, talvez até atribuindo que os seus ídolos e deuses tinham livrado da mão do Nabucodonosor. Aquele lá foi para o cativeiro, mas nós, ficamos. O meu santo, a minha santa, a rainha dos céus, o Moloque, o Baal, deve ter nos protegido. E não estava sabendo que estavam como pessoas dentro da panela que Deus ia fazer arder em fogo. Porque o mal viria do norte, eles estavam na panela. Conforme Deus falou, avisou a Jeremias no princípio da sua missão. Mas continuei um pouco, capítulo 25, Deus vai falar mais algumas palavras, e o assunto do capítulo 25 é esse, Deus outra vez repetindo, manda profetas com uma constância grande, levantando cedo, sempre te avisando, sempre alertando, mas não tem escutado. Então, o mal virá sobre este povo tão desobediente, tão assim duro. Muito bem, Deus vai fazer vir o mal. E o verso 11 diz assim do capítulo 25: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Continua. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles uns desertos perpétuos e trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, muitas nações. E o verso 29 diz para nós, é o verso 29, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor Deus dos exércitos. Aqui já está o que Deus está fazendo. Vamos procurar entender. No tempo de Isaías, Deus trouxe repreensão para todas as nações, utilizando a Assíria, a capital Nínive. E Deus começou o castigo, o juízo dele, observe, primeiramente contra as 10 tribos, seu povo, e estendeu também o castigo pelas nações diversas, porque todos estavam em idolatria. Mas começou pelo seu povo, as 10 tribos. Mas no final desse processo, Deus castigou a Síria. Aqui ele chamou martelo em minhas mãos. Porque o martelo tem que se gloriar quando é a mão daquele que o conduz a este, cuja mão, que na verdade é do Senhor, que é o feitor da obra. E a Síria achava que era ela poderosa nos seus exércitos, ou então os seus deuses. E Deus se voltou castigando a Síria. E aqui Deus está falando a mesma coisa. Ele começou a sua obra nas 2 tribos, Judá e Benjamim, que sobraram. Se ele começa o juízo na sua casa, por acaso os outros não vão ficar de fora? Não vão ficar. Também vão ser corrigidos dos seus desvios, da sua idolatria. E Deus vai passar por várias nações, que isso será depois anunciado. Mas também Deus já fala aqui que certamente vai visitar Caldeia, Babilônia, que seria o instrumento dele nessa nova passagem de juízo por todas as nações. É o que está no capítulo 25.
a sequência do nosso assunto, ainda em juízo. Nós estaremos continuando numa próxima oportunidade e, para tanto, voltaremos ao capítulo 18, para vermos como Deus falava claro por Jeremias, anunciando tudo isso. Então, quando o castigo chega, não é de admirar, porque Deus já falou largamente. Deus não fica como que de tocaia procurando a primeira oportunidade para castigar, repreender alguém. Na verdade, Ele está avisando, alertando a cada instante. Ou como diz João, a palavra em Jó, Deus visita o nosso coração, sonda nossos rins, como está aqui mesmo escrito em Jeremias, e sela na nossa mente a sua instrução, para que nos desviemos da espada de encontro à qual aquele que transgride está caminhando. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.